Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ana Nobre. Espero muito que vocês estejam gostando da nossa maratona do livro do Poder do Agora, tá bom? Esse livro aqui maravilhoso é um guia para iluminação espiritual, tá bom? Então quem ainda não assistiu nenhum dos vídeos dessa maratona, vou deixar aqui nos cards, tá bom? Pra você já ir, clica aqui, já assiste, já curte, comenta, se inscreve no canal também e ativa o sininho que toda terça e quinta nós temos vídeos novos por aqui, tá bom? Então, bora lá começar com os nossos comentários e lendo a respeito de cada tema do livro do Poder do Agora, que é muito bacana, que é muito... são temas assim que faz com que nós tenhamos uma nova perspectiva, sabe? Então são temas bastante que faz a gente ficar realmente pensativo, né? São bastante reflexivos. E nós vamos começar hoje com a origem do medo. Olha só como que é importante, como que esses temas são bastante introspectivos, né? Então bora lá ver o que o Eckhart Tolle tem a dizer a respeito da origem do medo. E aqui ele começa com a primeira pergunta de uma pessoa, de uma moça que assiste as suas palestras, né? Vamos lá. E aqui ele fala, ela pergunta: você mencionou o medo como uma parte do nosso sofrimento emocional latente. Por que há tanto medo na vida das pessoas? Uma certa dose de medo não é saudável? Se eu não tivesse medo do fogo, poderia colocar minha mão dentro dele e me queimar. E aqui ele responde: a razão pela qual não colocamos a mão no fogo não é o medo, e sim a certeza de que vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário. Basta um mínimo de inteligência e bom senso. Nessas práticas, é muito útil aplicarmos as lições do passado. Mas, se alguém nos ameaça com fogo ou com violência física, talvez experimentemos uma sensação como o medo. É uma reação instintiva ao perigo, sem relação com a doença psicológica do medo que estamos tratando aqui. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro. Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia e etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo neste momento. Você está aqui agora, ao passo que a sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia. E caso estejamos identificados com as nossas mentes e tivermos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será a nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Além do mais, enquanto estivermos identificados com a nossa mente, o ego, ele rege as nossas vidas, como a gente mencionou anteriormente aqui também nos últimos vídeos, tá bom? Por conta da sua natureza ilusória e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego é muito vulnerável e inseguro e vê a si mesmo sob constante ameaça. Esse é o caso aqui. Mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa. Agora lembre-se que uma emoção é a reação do corpo à mente. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego, o falso eu interior construído pela mente? Perigo, estou sob ameaça. E qual é a emoção gerada por essa mensagem permanentemente? O medo, é claro.
O medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar, mas em última análise, todos os medos se resumem a um só: o medo que o ego tem da morte e da destruição. Para o ego, a morte está bem ali na esquina. No estado de identificação com a mente, o medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida. Por exemplo, mesmo uma coisa aparentemente trivial ou normal, como a necessidade de estar certo em um argumento e demonstrar a outra pessoa que está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrirmos que estamos errados, nosso sentido de eu interior, baseado na mente, corre um risco sério de destruição. Portanto, assim como o ego, você não pode errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso, e inúmeros relacionamentos foram destruídos. Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de sempre ter razão, o que é uma forma de violência, vai desaparecer. Você poderá declarar de modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. O sentido do eu interior passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você, não mais da sua mente. Está se defendendo de quê? Aí aqui ele fala: tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você, de uma identidade ilusória, de uma imagem em sua mente, de uma entidade fictícia. Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, você deve se identificar com ele, sob a luz da sua consciência. O padrão de inconsciência irá dissolver rapidamente. Tão prejudiciais rapidamente. Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. O medo será uma companhia constante para qualquer pessoa que esteja identificada com a mente e, portanto, desconectada do seu verdadeiro poder, o eu profundo enraizado no ser. O número de pessoas que conseguiram alcançar o ponto além da mente ainda é extremamente pequeno, o que nos leva a presumir que virtualmente todas as pessoas que você encontra ou conhece vivem em um estado permanentemente de medo. Só o que varia é a intensidade. Ele flutua entre a ansiedade e o pavor, numa ponta da escala, e um desconfortável, vago e distante sentido de ameaça na outra. Muitas pessoas só tomam consciência disso quando o medo assume uma de suas formas mais agudas. Olha aí como que é importante nós termos esse, nem que seja um pouquinho de consciência agora a respeito de como o ego e como o medo andam juntos, né? De como nós ainda somos muito vulneráveis e identificados. O fato de estarmos identificados com a mente nos torna vulneráveis a tudo aquilo que vai nos fazer mal, de certa forma. Então, o fato da gente conseguir ter uma certa consciência de que o medo, pavor, angústia, ansiedade, depressão, fobia são formas de pensamento, são coisas
colocadas dentro do nosso consciente, dentro da nossa mente subconsciente, que faz com que tenhamos toda essa carga energética no nosso corpo físico, transformada na nossa vida, que causa muita dependência, né, vinda na nossa realidade, né, durante a nossa existência. Então, quando a gente se identifica com a mente, quando a gente se identifica naquela realidade, ela vem para nós, ela continua ali sempre viva, sempre intensa. Então, o medo, né, a origem do medo que nós aqui estamos aprendendo hoje é justamente a identificação ainda com a nossa consciência, com a identificação de estarmos ali ainda na mesma vibração do medo, das angústias, das fobias, do pavor, da ansiedade. Então, assim, aqui eu achei interessante, né? Logo no início que ele fala: a razão pela qual nós não colocamos a mão no fogo não é o medo, mas a certeza de que vamos nos queimar. E nós associamos sempre o fato de não atravessar a rua correndo porque a gente sabe que pode vir um carro e atropelar. Mas esse não é a questão, assim, o medo. Na infância isso é muito colocado, né? A criança, ela ouve muito pra não cair porque vai se machucar, não fazer tal coisa porque vai acontecer tal coisa. Então, assim, nós desde a infância, desde os primórdios, nós temos essas crenças e nós nos impomos esses padrões de vibração que faz com que no nosso cotidiano, durante a nossa vida, durante a nossa existência, nós fiquemos com medo de sermos assaltadas por alguém. Isso causa medo, causa pavor, causa fobia, causa ansiedade, porque você acaba sendo abordada por uma pessoa que tá ali armada, né? Então, assim, causa medo. Você causa medo também ficarmos vulneráveis, né? Nós não nos sentimos confortáveis em estar vulnerável, né? Acaba que o fato da vulnerabilidade a gente entende como uma coisa ruim, mas não é ruim. A vulnerabilidade nos faz sermos humanos. A vulnerabilidade que existe em nós ajuda no nosso processo de evolução. Mas ao longo da nossa existência, a vulnerabilidade acaba sendo algo que a gente não consegue demonstrar, não é? Então, vai acarretando também muita energia negativa aí no decorrer da nossa existência. Então, aqui ele fala, né? Ao trazer esse padrão de consciência, ao testemunhá-lo, você deixa de se identificar com ele. Sob a luz da sua consciência, o padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente. Então, quando a gente toma a consciência de que nós não precisamos sentir medo, né? Nós não precisamos deixar de se sentir vulnerável de alguma forma, e perceber que quando o medo ele se transforma em ansiedade, em fobia, em todas essas outras doenças, né, tanto psicológicas quanto físicas, nós conseguimos dissolver toda essa questão do que é justamente o que o medo acarreta, né? E aqui ele fala: esse é o fim de todos os argumentos e de jogos de poder tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. Então, o poder está em nós.
Nós temos o poder de controlar aquilo que sentimos, aquilo que pensamos e aquilo que queremos ser e vivenciar na nossa existência. E foi isso, meu povo, por agora. Vim trazer essa reflexão para vocês aí desse item aqui do livro do Poder do Agora, tá bom? Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu comentário aqui, compartilha com alguém que também esteja sofrendo com a questão do medo, da ansiedade, pavor, fobia. Quem tiver se identificado com o que eu falo, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Um beijo!